pensar certo e se organizar. Eu geralmente eu não sou assim, não. Bem, vamos começar. Queria agradecer a todas e todos. Nós estamos na última mesa do seminário Saúde Coletiva e Diferenças, que foi organizado pelo Quereres e pela Pós-Graduação de Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, com apoio do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. A gente já teve palestras maravilhosas, uma mesa que nos interpelou profundamente. A gente já discutiu bastante e hoje não vai ser diferente. A gente está aqui com a professora Flávia Teixeira, né, da Universidade Federal de Uberlândia, já é parceira nossa, a gente vem aprendendo bastante com ela, com o núcleo dela, como ela desenvolve, e é uma honra tê-la, professora. Estamos com a Lúcio Giroto, João Paulo Ferreira e Sofia Sereno Gonçalves Repolês. Repolês, né? Certa a pronúncia. Sophie, vamos discutir gênero, sexualidade e saúde. Então, agradeço muita vontade de ver. Eu vou sair um pouco para deixar vocês à vontade, mas estarei aqui e escutando, acompanhando lá no YouTube. Essa palestra vai ser transmitida diretamente no YouTube. Agora eu vou entrar no Facebook do Quereres e colocar o link novamente e vou ficar monitorando lá no YouTube também. Então, professora Flávia, a palavra está contigo. Muito obrigada, Pedro Paulo. Boa tarde a todos e todas. Começo agradecendo ao Quereres e ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, dizendo do quanto é importante que outras atividades, outras iniciativas dessa aconteçam, para que a gente possa, num momento tão delicado da nossa experiência, nós possamos nos encontrar de outras formas e pensarmos juntos. Estou aqui do lado de cada tela e assim acompanhando desde ontem, desde a fala da Berenice Bento, que é de tirar o fôlego, com o Richard à tarde, a mesa que ocorreu hoje de manhã, o Richard apresentando o livro que, no mínimo, nos perturba, e traz para a mesa coisas que, às vezes, a gente não queria ter que discutir, mas que são temas delicados, indelicados, e necessários para esse momento. Então, assim, agradeço demais, e sou privilegiada, porque estou encerrando com vocês uma mesa que promete trazer aí para o campo da saúde inquietações e desconcertos. Então, assim, desconcertar com vocês vai ser uma alegria, poder ouvir e poder, muito mais que contribuir, aprender com vocês, pensar que caminhos essas pesquisas, que questões nós estamos fazendo e estamos, que questões nós apresentamos para o campo da saúde. Então, assim, como é que a gente tem conversado com a saúde coletiva, e aí nós vamos falar com o Lúcio Giroto, que vai falar sobre o corpo e a voz, gênero, práticas de saúde biotecnológicas e a voz, Depois o João Paulo Ferreira, que vai falar sobre a inclusão e diferença, a pesquisa biogerontológica sobre a homossexualidade e a linguagem da patologia,
E Sophie, que fecha para a gente, né, falando sobre o mapeamento dos desafios e possibilidades do envelhecimento transmasculino. Opa, né? E eu que vou tentar costurar essas pontas. Então, gente, joga os fios que a gente vai começar a ter essa conversa, tá bom? Então, assim, convido o Lúcio para conversar com a gente. Eu vou só retirar o vídeo também para ficar mais fácil a circulação, né, da informação, mas estou aqui no cantinho escutando você, tá bom, Lúcio? Está com você. Olá, gente, é um prazer enorme estar aqui com uma mesa tão potente, né? Obrigado, Flávia, pela introdução, obrigado, Pedro, pelo convite, obrigado, pessoal técnico que está mexendo aqui com o Zoom, com o YouTube, que eu imagino que seja um pouco complexo. Bom, é isso, deixa eu apresentar aqui uma apresentaçãozinha que eu fiz para vocês. Para quem não conhece, esse é o Padlet, né? Uma ferramenta que eu aprendi com alunos aí fazendo estágio durante a pandemia, né? Durante esse momento de distanciamento social. É uma coisa que eu estou me dando muito bem, porque é bom que enquanto eu falo, vocês acompanham, né? Como um PowerPoint, mas eu gosto do Padlet porque para mim é mais tranquilo. Vamos ver se dá certo, né? Bom, a minha fala hoje é um retorno de minha pesquisa de mestrado, cruzando pela experiência de campo do meu projeto de doutorado, minha pesquisa de doutorado, né? Nessa ida e vinda, é importante citar as datas, né? Eu defendi meu mestrado em 2019 e continuei meu doutorado em 2019 também, né? Até agora, né? Nessa ida e vinda, cruzarei o hormônio de testosterona, masculinidades e a voz. No meu projeto de mestrado, eu acompanhei a implementação e a invenção das práticas de saúde no ambulatório de atenção integral à pessoa trans aqui da Unifesp, né? Por meio de meu doutorado, onde agora acompanho 2 serviços, que é o ambulatório de andrologia, que atende homens com disfunção erétil, distúrbio andrógeno do envelhecimento, priapismo, entre outros diagnósticos, né? E um centro cirúrgico de mamoplastia masculinizadora. Comecei a perceber alguns medicamentos em comum, objetivos comuns de tratamentos, curas, cuidados de homens, no encontro de biotecnologias e práticas de saúde. Um recorte que podemos fazer nessa ida e vinda é do hormônio de testosterona. Um artefato médico é, ao mesmo tempo, uma substância molecular natural, entre aspas, produzida por órgãos excretores no corpo. A testosterona intersecciona com a performatividade de masculinidades. A testosterona sintética é um fármaco relativamente novo, isolado, fabricado e sintetizado ao longo do século XX, junto à indústria farmacêutica, né, com materiais de animais, e depois, né, mais para frente, mais perto do século XXI, sintetizadas, né, a clínica médica que organizava pacientes, mas principalmente mulheres, né, porque é sabido que homens entram nesse processo de saúde, né, é mapeado problemas de homens a partir mais do final do século XX, né. A invenção do hormônio, o hormônio de testosterona, possibilita o entendimento de um gênero molecular, um mensageiro químico que permeia entre corpos. Antes, ou ainda, o gênero é localizado em órgãos específicos. Nos testículos era localizada a masculinidade, junto com libido, juventude e a força, virilidade, entre outras coisas, né? E aí eu cito, né, das lendas gregas, quando Urano é castrado por Cronos, né? E o do testículo jogado ao mar, aquele testículo que vira a deusa Afrodite, né? E na mitologia, a partir do momento que ele é castrado, ele perde o movimento, ele perde essa habilidade, né? Ele perde a agência, não sei. E vamos lá, onde que eu estava? Tá. Aristóteles dava sentido aos testículos, eu só se aproximando no tear, né? Em linhas. Os testículos pesavam e esticavam as cordas vocais, né? É a justificativa para os homens terem uma voz mais grossa. A etiologia do testículo é do latim testis, pote de pequeno tamanho, né? Ou a habilidade de testemunhar, uma voz pública, ou que testemunha ser homem. É interessante pensar, né, o Papa, né, essa prática né, de
não acontece mais, mas acontecia durante alguns séculos, a prática de apalpar se o Papa tem testículos ou não, para evitar que, né, a confusão de ser uma mulher, né? Enfim, continuando, né, esses fatos históricos. No Império Bizantino, no século I, castravam-se jovens pré-púberes para manter a voz mais fina e conseguir entregar ao coro das igrejas, principalmente os sopranos, que no coro das igrejas era proibido para mulheres. Então, para ter um soprano com uma voz fina, era necessário castrar jovens pré-púberes, né, para não ter o testosterona que estimule a laringe e deixa a voz fina. A prática foi até a queda do Império Bizantino no século XIII, depois da tomada de Constantinopla pela Quarta Cruzada. No século XVI, voltou na Itália, na Alemanha e no Vaticano em óperas, até ser proibido em 1870. Tudo isso que eu descrevo para vocês é descrito na tese primorosa de Lucas Tramontano, que eu cito aqui, né? Tramontano, o título da tese é Testosterona, as múltiplas faces de uma molécula, que é uma tese de doutorado de 2017, né? Traga contribuições dele para poder fazer uma historiografia do do testículo e testosterona. Essa coisa, né, que eu chamo testículo e testosterona, que amálgama todas essas ideias, ou faces de uma molécula, né, que eu gosto desse título, seguido o colega Tramontano, para chegar nas práticas de saúde, o caminho dessa molécula entre ambulatórios, laboratórios que medem a testosterona total, livres e ligadas, e proteínas ligadas a proteínas no sangue, e a voz produzida no encontro entre uma fonoaudiologia e um paciente homem ou mulher, né? Essas ideias estão sendo concretizadas em um artigo que estou tentando escrever faz muito tempo, né? O Pedro sabe disso, né? Meu orientador. Juntar essas coisas todas do hormônio de testosterona, a voz de um homem sem testículos que injeta testosterona intramuscular, que faz uma laringe mais grossa, e a pessoa que tem testículos produz testosterona endógena com uma laringe desenvolvendo na puberdade, desculpa, eu tô falando rápido demais, e quer uma voz fina. Então, já passamos aqui e aqui. No primeiro encontro entre profissionais, agora eu vou mais para o ambulatório trans, né? Eu vou descrever um encontro entre a fonoaudiologia e pacientes, em geral, né? No primeiro encontro entre profissional da fonoaudiologia e paciente, é mapeado o que o paciente deseja em uma voz. A fonoaudióloga explora junto com a pessoa cenas que envolvam constrangimentos na comunicação, como, por exemplo, confusões de reconhecimento pelo telefone ou a dificuldades em entrevistas de emprego. A fonoaudiologia no ambulatório trabalha entre dicotomias de gênero, sugerindo arquivos de voz, né? É o que a profissional disse para mim, né? Nesse sentido, arquivos, como arquivos de computador que vai acessando, né? Pelo que eu entendo, né? Ou seja, não caracteriza vozes femininas e masculinas, mas apresenta ao paciente diferenças entre a voz grave e aguda, forte e fraca, deixá-la mais nasal ou não, abrir e fechar mais a articulação de palavras e falar mais rápido e mais devagar, né? São outros adjetivos, outras relações que tem com a voz, né? Que não, né, simplificar em masculino e feminino, é uma tentativa, né? Enfim, mais nasal, uma articulação de palavras, ou falar mais rápido e mais devagar, tudo isso diz de uma voz, fala uma voz, né? A fonoaudiologia, portanto, propõe para a pessoa experimentar essas formas de comunicar, deixá-las senti-las e se identificar. É importante dizer, né, que preparando não dá para passar por tudo, mas o ambulatório trans aqui da Unifesp é fundado pelo princípio de despatologização de pessoas trans, né? Por isso que é esse trabalho delicado dessa forma, dessa tentativa de não ficar no binário, né? Tentar sempre escapar. O trabalho de fazer voz também é caracterizado por uma soma de fatores acústicos que precisam ser levados em conta, como a grossura das cordas vocais na laringe, o comprimento do trato vocal, os movimentos com a boca, o posicionamento dos lábios, os movimentos da língua, os músculos do rosto e a capacidade do diafragma de contrair e estender. Depois de experimentar arquivos de voz e considerar os fatores acústicos,
A profissional propõe exercícios fonéticos e os grava em um aplicativo de celular que registra a frequência da voz da pessoa, né? Que chama a frequência fundamental da fala. Agenda um exame acústico no hospital universitário para avaliar com mais detalhes a frequência fundamental da fala, né? Com os exames acústicos em mãos e as experimentações de arquivos da pessoa, a profissional da fonoaudiologia propõe um plano de trabalho, com exercícios para treinar uma voz. Os exercícios variam entre passivos, onde a profissional massageia a região do pescoço de paciente, e ativos, onde há a proposição de exercícios de repetição, orientações de autopercepção e de posição da laringe. Então, exercícios passivos, né, de lições de casa para a pessoa levar e treinar essa voz, e exercícios na clínica, né, no ambulatório, junto com a fonoaudióloga, né. Bom, vamos lá. Aqui, o objetivo, né, o objetivo que eu entendo e que ela trouxe para mim, né, conversando com essa fonoaudióloga. O objetivo das práticas da fonoaudiologia no ambulatório, portanto, é entender, junto com a pessoa, a voz que ela se identifica e fazê-la ser reconhecida em um corpo. Mais do que uma voz que o paciente goste e se identifique, é necessário para muitos deles uma voz que pode ser reconhecida, ouvida e correspondida com um artigo de gênero apropriado à sua identificação. Aqui introduziremos uma profissional fonoaudióloga do ambulatório, que foi interlocutora de nossa pesquisa, Nina, né? Uma mulher pequena com voz grave, ela se identifica, né? Conforme se descreve. É fonoaudióloga e começou a trabalhar no ambulatório já em 2017, né? 2017 foi o ano que instaurou esse ambulatório na Unifesp, né? E todos esses nomes que eu estou usando são inventados, né? Para tentar proteger enfim, o anônimo, né? Ser anônimo, né? Suas práticas, como de outros profissionais do ambulatório, tentam seguir a prerrogativa ética de um cuidado que não patologiza pelas pessoas transexuais. Pessoas transexuais, travestis e não binárias. Nina não baseava sua prática na norma sexo, gênero e desejo, e a orientava entre a dicotomia de gênero masculino e feminino, tentando fazer vozes no meio. Segundo Nina, a voz é multifatorial e tem uma história. E aí eu cito ela, né? Um trecho da conversa que eu tive com ela. A produção de uma voz é multifatorial. Então, eu venho pensando que ao longo dos anos que aquela pessoa viveu, ela vem desenvolvendo uma voz baseada no que ela tem de estrutura genética, estrutura física muscular, óssea, cartilagem, espaço de fala da casa, comportamentos que foram aprovados ou reprovados. A voz e a comunicação são muito mais além da biologia, né? Nina diz que a voz não é somente determinada pela biologia, né? Repetindo ela, mas também pelas relações sociais, como ela diz, que aprovam ou não uma comunicação. Para explicar a complexidade da voz, ela descreve um paciente com mais de 30 anos que queria uma voz com maior frequência. Ela viveu todos esses anos precisando usar uma voz grossa com a família e no trabalho. Uma voz com outra frequência ou outra velocidade, lida como uma voz feminina, seria reprovada pela família e no trabalho. Todos esses anos, segundo Nina, não são apagados, a voz tem uma história. Compara com uma outra paciente que queria uma voz feminina. E quando propôs o exercício, já viu uma voz com frequência menor. Sua família a aceitava desde a adolescência. Os trabalhos com essas duas mulheres mudam. A da primeira é necessário treino para evitar problemas musculares da laringe, como pólipo, né? Não é fácil manter uma frequência menor, né? Sendo que toda a vida teve. Isso dá estresse no músculo, isso prejudica a voz e às vezes permanentemente, né? E aqui eu cito rapidamente uma referência que eu gosto, né? Que acho que a gente compartilha, da Butler. A voz parece garantir uma linearidade de um corpo e um nome de artigo de referência. A voz efetua uma metafísica de substância, como Butler compreende a performance de gênero. O gênero é performado por meio de atos repetidos que dão inteligibilidade a uma ficção de coerência, uma linearidade entre um corpo biológico e um gênero dito social. Dessa coerência, dessa forma da Butler pensar a performance de gênero, a gente pode transportar para fala. A laringe tem sexo, exige uma linearidade com a frequência generificada da voz. A voz ganha inteligibilidade quando o sujeito se comunica e o interlocutor reconhece, como na performance de uma entrevista de emprego ou no atender do telefone. O interlocutor entende a voz e chama o comunicador pelo nome correto.
a comunicação também é enquadrada no sistema sexo e gênero, né? E aqui, uma outra fala com ela, né? Com a Nina. A gente precisa pautar numa questão mais identitária mesmo. Muitas pessoas não gostam da voz, quer dizer, a maioria das pessoas no mundo não gostam da voz que tem. Por isso que ela se identifica como uma mulher pequena de voz, como é uma mulher pequena de voz grave, com voz grave, né? Que ela tem o próprio diagnóstico de voz e ela não gosta da voz dela, né? E aí ela se coloca nesse lugar e se identifica dessa forma, né? Eu já conversei com algumas pessoas trans que comentam que a voz, às vezes, é um símbolo muito forte. Eu consigo me esconder por debaixo de minha roupa, mas na hora que eu abro a boca, ela está aparecendo. Posso deixar o cabelo comprido, posso deixar maquiagem, mas quando eu abro a boca, aparece. Essa parte me chama muito a atenção, né? Várias coisas, né? O corpo pode ser performado por meio de roupas, cabelos e maquiagem, mas a voz é uma dissonância, não conseguimos escondê-la, entre aspas. E esconder me soa, né? O verbo esconder, que parece ecoar na narrativa de uma pessoa que se esconde, não uma transexual verdadeira, primeira impressão que eu tenho, né? E claro que ela não divide essa percepção, ou sei, enfim, não divide essa percepção. Mas, porém, podemos entender, pela fala da profissional, que a voz é mais difícil de se aliar com outras técnicas de corpo, como quando ela descreve que a voz é sedimentada em história. Reiterando o que Butler diz, a performance de uma voz não se limita em uma escolha voluntarista. Ela faz corpo. Porém, Nina não mencionou a técnica ou biotecnologia dos hormônios de testosterona. E aqui eu entro em testosterona, né? Tem outro fator que faz voz, né? Então, vamos aqui, né? Vamos para Caetano, que é um paciente do ambulatório trans, que eu conversei com ele, né? Quanto tempo faz, Flávia? Quanto tempo eu tô? Lúcio, faltam, no meu marcadinho aqui, faltam 7 minutos. Perfeito, dá tempo. Obrigado, Flávia. Então, vamos lá. Eu preparei muita coisa, eu estou preocupado, mas acho que é tudo muito legal de compartilhar com vocês. Vamos lá. Caetano é paciente no ambulatório. Ele lembra o ano, o mês e o dia que tomou sua primeira dose de testosterona. Nesse dia, pediu para abraçar a enfermeira que aplicou. Guarda até hoje uma guia de receita da primeira ampola que comprou na farmácia do lado do ambulatório. Um dos primeiros efeitos em seu corpo pelas aplicações de testosterona foi a voz. Aí eu leio o que ele falou, né? Ele que conversou comigo. Eu ficava gravando áudio para comparar a minha voz mês a mês. Então, toda vez que eu tomava uma ampola, né, de testosterona, eu gravava um áudio. Eu devo ter esses áudios salvos na minha nuvem, porque eu troquei o celular. Tem um vídeo também meu falando no início da transição. Então, é um lance que a gente não percebe, porque, tipo, eu estou comigo todos os dias. Então, se minha voz não muda, eu não percebo. Eu só percebo quando assisto um vídeo e escuto um áudio. Foi um lance que eu exercitei fazer, né? Essa gravação, esse mapeamento, né? O Caetano se identifica como homem transexual, né? E teve, e mantém, o desejo de se hormonizar com testosterona. Sua voz modificou-se aos poucos e ele documentava as mudanças. A voz também se relaciona com o hormônio de testosterona. Aí tem uma outra linha, como já tinha dito, intersecciona uma biotecnologia. A laringe possui receptores de hormônios andrógenos que estimulam o aumento do comprimento do trato vocal e o engrossamento das cordas vocais, deixando a voz com a frequência menor e, portanto, mais grave, né? A laringe, uma vez estimulada, não perde a musculatura adquirida. A testosterona é um artefato médico. Ao mesmo tempo, como já tinha dito no começo, um hormônio secretado naturalmente pelo corpo. Então, ela tem essa dupla ontologia, né? Ao mesmo tempo que é biologicamente, né, transcendente na biologia, nada pode mudar. Ao mesmo tempo que é um hormônio natural, transcendente, algo que nasce e produz no corpo, é algo imanente, é algo sintético, é algo artificial, né? Às vezes a gente se perde, mas essa é a questão. É o testosterona ao mesmo tempo que são essas duas coisas. E como já tinha dito, o hormônio de testosterona é uma invenção relativamente nova. Ela foi isolada durante o século XX, né?
Aí eu acho que aqui é o pulo do gato e aqui que eu acho interessante, né? Claro, tudo foi interessante, mas eu acho que aqui é muito bacana. As abordagens da prática de Nina diferem segundo as relações exógenas ou endógenas dos hormônios de testosterona nos corpos. Ela parece ter dúvidas ontológicas na prática de fazer voz, como pode-se observar no trecho de nossa conversa, né? E aqui eu vou ler na íntegra, porque para mim eu acho que é muito interessante e mostra como não é liso, e que bom que não seja liso, né? Esse entendimento desse corpo, dessa voz, no caso, né? Acho que existe uma discrepância entre o corpo, o que aquela pessoa quer passar, ou o que aquela é, né? Sem falar que a gente tem um aspecto físico, uma laringe masculina, é diferente de uma laringe feminina. Uma laringe que foi submetida à testosterona é diferente de uma laringe que não foi submetida. Então, tem aspectos biológicos da voz, musculares, que são determinantes dali. A minha ideia inicial era ajudar a dar voz a essas pessoas, não só uma maior passibilidade, que era a minha ideia inicial, mas talvez uma passabilidade de pensar emprego. Parece que aqui, tem esse conceito de passabilidade que é bem complexo e bem, enfim, bem criticado, com bastante embasamento, né? Enfim, mas ela está tentando mais uma passabilidade, né? Eu sei que não precisa ter uma voz feminina, uma voz masculina, mas tem uma passabilidade, uma estratégia de voz para pensar no emprego. Daqui a pouco eu passo, né? Pensar numa recolocação ou pensar mesmo numa nova reidentificação, mesmo naquela voz nova comunicação, com aquele novo ser. Outra vez para aquele ser que sempre estava ali, mas precisou se comunicar de uma outra maneira, por posição de casa da sociedade. Tem muita coisa aqui, né? E essa conversa foi logo que ela entrou no ambulatório, em 2017, né? Colocamos aqui na íntegra esse trecho da entrevista com Nina. Eu quero evidenciar a dúvida de Nina e a confusão em sua fala. Não é uma questão simples de oratória, veja, mas a confusão entre ontologias. Ela deu destaque nesse dilema nos verbos ser e passar, que separam o social no arranjar de um emprego ou passabilidade, os aspectos, ou passabilidade, né, o aspecto social, e separa dos aspectos fisiológicos, físicos, do músculo da laringe, que foi desenvolvido pelo hormônio de testosterona no corpo de uma mulher já adulta, por exemplo, né? Ao dilema da agência da paciente, o se passar nos exercícios de inventar frequência e movimentos novos para a voz e as limitações do ser fisiológico. Por outro lado, a laringe de Caetano, por exemplo, difere da transcendência da laringe biológica de uma pessoa que quer uma voz mais fina e produzir testosterona por meio das gônadas do escroto na adolescência. A prescrição de andrógenos para Caetano é o suficiente para os receptores de testosterona modificarem as cordas vocais da laringe e, por consequência, deixar a voz dela mais grave. Tem bastante artigos da fonoaudiologia tentando pensar essa intersecção da testosterona com a prática da fonoaudiologia para homens trans, né, para homens transexuais, ou para pessoas que querem ter uma voz. Pode falar, Flávio. Eu queria que você caminhasse já para o fechamento, para a gente não perder você e não perder as outras pessoas. Beleza, eu vou fechar. E aqui, enfim, então, vamos para a confusão de Nina, né? E aí eu trago outro rapidão, eu vou terminar aqui. A confusão de Nina parece ecoar no estranhamento de pau preciado, conta na crônica Outra Voz, né? É um apartamento em Urano, crônica de travessia, né? No conto, ele descreve as implicações de uma nova voz relacionada aos hormônios de testosterona. O estranhamento acontece em uma conversa com a sua mãe pelo telefone. Ela ligou, ele atendeu e ela não o reconheceu. Quem é você? Nesse inteirinho, Preciado parece perdido e a voz parece não ser um sujeito que emite. Parece desconectado. Não cabe naquele corpo antes inteligível a audição da mãe. E isso há uma perda na soberania do sujeito que se deu ao estranhamento de Preciado, na descontinuidade de um corpo voz total. O estranhamento acontece no quem é você, de sua mãe. Sua voz não encontrou monada, ela perdeu um sujeito anterior a dono de uma fala. Na crise desse encontro com sua mãe pelo telefone, ele problematiza as categorias de filiação e se pergunta se já foi seu filho. Aflito essa dúvida, responde a ela, sou eu para
para ser reconhecido e aceito. Vale muito a pena ler esse texto, que eu gosto bastante, é uma crônica, e deu conta de, né, pensar a dúvida que a Nina teve, essa dúvida ontológica, né. Mas é isso, eu vou finalizar aqui, tinha bastante outras coisas que eu ia falar, que eu estava empolgado, mas a gente pode conversar na discussão, né? Talvez. Mas é isso, obrigado, gente. Muito obrigada, Lúcio. Isso mesmo, a ideia é deixar para a gente ir, né, costurando essa conversa também posteriormente às falas de vocês, né? Então, imediatamente convido o João para vir falar conosco, né? Meu nome é João, né? João Paulo Ferreira. Eu sou doutorando em Sociologia no PPGS da UFSCar. Sou orientado pelo professor Richard Miskolci. Eu gostaria de agradecer ao convite, a oportunidade para participar desta mesa. É uma grande satisfação poder falar da pesquisa, conhecer também outros estudos, pesquisadores, e estou também ansioso pelas considerações. Bem, a minha apresentação ela concentra uma parte da pesquisa de doutorado em desenvolvimento, intitulada, provisoriamente, Inclusão e Diferença, Biomarcadores de Envelhecimento e Homossexualidade e a Linguagem da Patologia. A pesquisa ela é financiada pela FAPESP desde 2018. As discussões que originam essa apresentação, elas sumarizam o artigo, aqueles que tiverem interesse, intitulado Homossexualidade e Biomarcadores de Envelhecimento na Produção de Conhecimento Gerontológico. Esse texto ele foi publicado ano passado por mim e pelo professor Richard, e está disponível na revista Cadernos de Saúde Pública. Então, falando da minha tese, né? Porque é da onde que a pesquisa se origina. Então, a minha tese, ela explora sociologicamente as continuidades e rupturas das pesquisas sobre homossexualidade e envelhecimento de 1970 a 2018. Especificamente, a tese ela interroga como as ciências biogerontológicas representaram a homossexualidade sob o prisma analítico que eu denomino inclusão-diferença. Esse paradigma inclusão-diferença, eu vou falar dele um pouquinho mais adiante, foi cristalizado principalmente na década de 90, em políticas de pesquisa, recrutamento e seleção de populações para estudos experimentais de tipo randomizado nos Estados Unidos. Ou seja, quando o National Institute of Health ele amplia e revisa a categoria de grupos minoritários, na época grupos especiais, em pesquisas financiadas pelo Instituto, e categorias sociológicas, elas foram reincorporadas aos estudos biomédicos sob a forma de imperativos, tanto políticos quanto epidemiológicos. Então, os resultados da tese, eles atestam, em primeiro lugar, que as representações sobre a homossexualidade na biogerontologia, elas foram clivadas por um pânico epidemiológico na década de 80, que nós conhecemos, né, como o período do pânico sexual, causado pela epidemia de HIV/AIDS, e a ação, né, esse discurso de incluir das pesquisas financiadas pelo National Institute of Health, isso ao mesmo tempo em que teve apreensões para a inclusão, também diferenciou algumas categorias e populações. E neste período eu percebi que houve uma linguagem da patologia formada, não necessariamente no campo biogerontológico, mas ela foi muito permeável por esse campo, né? Então, a nova língua da patologia formada durante a AIDS, conforme os dados da tese nos provam, ela esteve intimamente vinculada a discursos moralizantes, mesmo após a disponibilização comercial da conhecida terapia antirretroviral altamente ativa em 1996. Pelo menos nos Estados Unidos, há disponibilização comercial, né? Então, o que eu chamo de biomarcadores, que eu também vou dizer um pouquinho mais adiante, são categorias que clivam uma experiência sociológica e biológica de adoecimento, mas que, ao mesmo tempo, culturalizam uma diferença sedimentada numa gramática moral. Então, enquanto high risk, gay men, men as men, que é o HSH, né? Men who have sex with men, person with AIDS, pessoa com AIDS, e anal, sincretizavam e respondiam aos enquadramentos de gênero e sexualidade já conhecidos, produzidos pelas ciências biomédicas, outros processos de estigmatização
historicamente desconhecida na biogerontologia. Portanto, a tese ela ilumina esses processos. Então, falando exatamente de inclusão e diferença, que é o título, ainda provisório, talvez vá mudar, a inclusão e diferença, conforme apontado pelo sociólogo norte-americano Stephen Epstein, no livro The Politics of Difference in Medical Research, uma publicação de 2007, esses dois conceitos eles são duas partes de um mesmo processo, também descrito como paradigma. Inclusão corresponde a um momento histórico e político situado entre as décadas de 80 e 90 nos Estados Unidos, né, em que as ciências biomédicas iniciaram uma expansão dos modelos de recrutamento e seleção de populações para pesquisas acadêmicas. Então, naquele contexto, e a partir de novas normas e proposições simultaneamente científicas, políticas e jurídicas, compreendendo a agenda de recrutamento e seleção de populações para estudos experimentais de tipo randomizado, houve a inclusão dos chamados grupos especiais. Mas que categoria que é essa, né? A categoria grupos especiais é uma categoria que, na época, né, no contexto da década de 80 e 90, agrupava mulheres, crianças, afro-americanos, hispânicos, latinos, asiáticos, pessoas de meia idade acima, homossexuais, portadores de doenças crônicas transmissíveis e doenças crônicas não transmissíveis, etc. Então, esse movimento por inclusão ele foi basicamente isso, né? A cooptação, uma agenda epidemiológica, de categorias socialmente já disseminadas e enquadradas. Diferença, por outro lado, consiste em um marcador de distinção biosocial. Não vou discutir agora esse termo, mas vocês podem encontrar referências a partir da Brigitte Nerlich, que é uma antropóloga britânica, ela tem discutido isso. Então, ele é empregado para descrever o modo pelo qual as pessoas e populações situadas demograficamente no limiar destes grupos especiais, né, foram categorizadas em termos médicos, e isso também é útil, esse movimento, para compreender como essa diferença derivou novos processos de racialização e sexualização baseada em status de saúde. Então, entre 2017 e 2018, foi o início do meu doutorado, eu realizei a primeira coleta de dados na base de dados Web of Science, selecionando estudos publicados com os descritores Homosexuality, Aging and Aging. Bom, após a coleta de dados, eu percebi que havia um incremento quantitativo substancial de pesquisas durante a década de 1990 e adiante. Então, por se tratar de uma grande quantidade de materiais, eu optei por realizar uma revisão narrativa da produção e, portanto, não sistemática, buscando integrar os artigos e livros que citavam esses escritores simultaneamente, né? Uma vez que em português a literatura ela é incipiente, ela é majoritariamente voltada às ciências socioantropológicas, um trabalho que é muito interessante e um pesquisador que tem produzido muito sobre isso é o próprio Carlos Eduardo Reni, né? Ele tem uma produção muito interessante sobre isso, ele faz um mapeamento muito sofisticado. Meu interesse aqui, de outra forma, né, consistiu em compreender a inclusão destes dois temas nas ciências biogerontológicas. Então, isto é, né, em disciplinas de fronteira entre as ciências sociais, biológicas e como a psiquiatria, biomedicina, epidemiologia, geriatria, psicologia, biologia, enfim. Perceber essa produção a partir destas áreas. Então, de acordo com o banco de dados produzido, eu também não vou trazer esses dados aqui, porque são muitos dados, então está disponível naquele artigo que eu havia citado. Então, de acordo com esses dados, a partir da década de 90, os biomarcadores, né, aqueles biomarcadores que são tanto biológicos, que clivam uma experiência de sexualidade, mas também clivam marcações sociais sobre práticas sexuais, sociabilidade, desejo, etc., estes biomarcadores eles focaram na epidemia de AIDS e foram vinculados ao risco epidemiológico e ao tratamento de questões farmacobiológicas emergentes. Portanto, eu analiso que houve uma virada epistemológica em termos representacionais, ao menos nas ciências biogerontológicas. E essas representações científicas, elas produziram biomarcadores afeitos a uma gramática altamente sexualizante, não por acaso, né, centrada em terapias virais. Isso é evidente neste estudo publicado pela prevalência e associação de termos como man, menacement, sexual risk, infection,
Além disso, ela promoveu apagamentos relativos a outras dimensões do desejo e da vida social de sujeitos homossexuais. Bem, esse enfoque dado a homens homossexuais, segundo os dados, ele mostrou como a produção biogerontológica ela se acumulou por meio de uma centralização da homossexualidade masculina ao negligenciar, né, dar a devida atenção a mulheres lésbicas, bem como a pessoas trans, intersex, mesmo no contexto da área, né? Então, a velhice, na produção científica analisada, ela se apresentou como basicamente masculina e, no que se refere à sexualidade, ela reproduziu os estereótipos nos quais seriam redutíveis as práticas sexuais. Daí a ênfase, por exemplo, no risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis, à época, a categoria DSTs, ou especificamente o vírus do HIV. Então, dessa forma, eu percebi que a velhice homossexual retratada pelos estudos biogerontológicos, ela não era reconhecida em sua dimensão afetiva. Isso é, ela reiterava principalmente marcadores ou biomarcadores que demandavam ações de políticas de saúde, ações preventivas no contexto dos Estados Unidos. Aqui não vou ter tempo para discutir isso, estou até falando um pouco rápido, mas assim, a gente tem uma diferença que é substantiva em democracias liberais avançadas na década de 80, 90 e principalmente 2000. O Brasil é um expoente, né, da incorporação de tratamentos antirretrovirais, então aqui a gente tem uma outra tendência, a classificação e a constituição de políticas, mas lá a gente vê que essa gramática, que de certa forma foi permeável a outros estudos, elas incorreram em suposições que compreendiam relações homossexuais com comportamentos de risco associados a uma doença, como câncer, infection, virus and epidemic. Então, a conhecida tese, né, apresentada pela antropóloga Larissa Pelúcio, pelo Richard da homossexualidade durante a epidemia de AIDS, embora eles não tenham estudado, né, a fundo as pesquisas biogerontológicas, não era esse o objetivo deles, ela se mostrou eloquente também para a compreensão da inserção de tópicos sobre HIV/AIDS nos estudos biogerontológicos. Então, se para a Larissa e para o Richard a epidemia ela levou a um ponto de inflexão na compreensão da homossexualidade em termos médicos e científicos, como resposta ao pânico sexual provocado durante o auge das mortes até a disponibilização do coquetel, não é menos verdade que essa modificação também se infundiu nas áreas de disciplinas emergentes do período. E a biogerontologia é uma área, né, um termo guarda-chuva, que designa áreas interdisciplinares emergentes. Então, eu percebi... Lúcio, querido, 5 minutos, tá? Mas ok. Que houve uma divisão, uma espécie de cisão, né, nessas linhagens de estudos que estudavam sexualidade, epidemia, discurso preventivo, saúde. Então, por exemplo, o trabalho que o Lúcio como a partir, por exemplo, da década de 90, a gente tem uma infusão, pelo menos nas ciências voltadas ao estudo do envelhecimento, essa especulação biofarmacológica sobre uma suposta sexualidade na velhice, esses discursos correntes na gerontologia mainstream, né? Ou seja, estudos gerontológicos, biogerontológicos, que focaram no envelhecimento heterossexual. A minha pesquisa ela mostra que isso aconteceu, foi permeável aos discursos biogerontológicos, que produziram conhecimento sobre as discussões a partir da homossexualidade, de sexualidades não normativas, né? Então, a gente poderia dizer que, enquanto os estudos biogerontológicos voltados às recentes discussões sobre homossexualidade, eles lidavam com categorias médicas emergentes durante o pânico sexual provocado pela AIDS, a biogerontologia mainstream, né, o campo que estuda questões de senescência e senilidade, ele incorporava um vocabulário afeito a temas como satisfação, bem-estar, resiliência, envelhecimento bem-sucedido, envelhecimento ativo, envelhecimento produtivo, capacidade funcional, plasticidade, independência, qualidade de vida. Então, esses temas ganham ainda mais capilaridade nessas discussões,
sobretudo após, né, a comercialização do Viagra em meados dos anos 90. Tem, além do trabalho do Lucas Tramontano, tem a tese recentemente defendida pelo Mauro Brigero. Ela não está disponível, acredito, não consegui encontrar, mas a Gita Debert, que é uma antropóloga, e o Mauro Brigero, ele tem um texto de 2012 sobre isso, e a Liv Faro e a Jane Russo tem também um de 2017. Se eu não me engano, o texto da Liv Faro e da Jane Russo foi publicado na Physis, que é a revista de saúde coletiva da UERJ. Então, essa virada na produção biogerontológica mainstream, inclusive, foi signatária de, por exemplo, políticas da Organização Mundial da Saúde para o envelhecimento bem-sucedido durante os anos 80, né? E uma espécie de movimento dentro da gerontologia mainstream para despatologizar os afetos e as relações sexuais em idades mais avançadas, por meio da política para o envelhecimento ativo. Eu não vou conseguir, pessoal, falar o que eu queria falar aqui, estou muito triste com isso. Tem muita coisa para discutir, especialmente sobre a categoria Man as Man, High Risk e Person with AIDS, que são 3 categorias que eu chamo de biomarcadores, que emergem nesse período, mas, assim, fazendo uma sociologia muito brutalista, né, que é reduzir uma experiência em 2 minutos, eu diria que, a partir da pesquisa, eu percebo que a AIDS ela teve esse momento repatologizante para as sexualidades não normativas, e isso foi permeável à biogerontologia. A pesquisa documental que eu fiz nos Estados Unidos, em Harvard, e também no Brasil, a partir da Web of Science, ela permite compreender que, ao mesmo tempo em que a epidemia ela constituiu discursos programáticos em torno de infecção, vulnerabilidade, grupos especiais, grupos minoritários, ela também produziu termos que, quando colocados em associação, ou seja, a gente não tem só men as men, men who have sex with men, a gente tem men as men ao lado de infection, ao lado de anal, ao lado de risk, ao lado de sarcoma de Kaposi. Quando a gente coloca esses elementos, esses biomarcadores, num texto, num artigo, ou mesmo em uma política, e que cliva a experiência social de sujeitos que são historicamente concebidos, né, como a partir de práticas reprovadas, tidas como imorais ou até mesmo desviantes, isso cria uma linguagem patológica que é culturalizada em categorias científicas que nós, quando utilizamos ou quando vemos, por exemplo, no Brasil HSH, a gente precisa pensar nessas categorias em retrospecto e fazer esse exercício de perceber como elas foram criadas, como que elas se justapõem em alguns momentos, e também elas denotam diferencialmente sociabilidades, desejos, práticas. Então é isso, fiz uma sociologia brutalista que eu espero que eu tenha conseguido explicar a tese, até porque estou terminando, então é o exercício que eu faço constantemente. Eu agradeço, e se alguém tiver curiosidade, quem estiver assistindo, ou mesmo algum colega aqui da nossa mesa, eu fico muito feliz de compartilhar e também ouvir as críticas. Estou aqui mesmo para ouvir críticas hoje. Já estou finalizando o texto, então todos os comentários são muito bem-vindos. Muito obrigado. Nossa, muito obrigada, João. Com certeza a gente vai conversar daqui a pouquinho e em muitos outros momentos, né? Muito obrigada de verdade. Sophie, traz para a gente a sua contribuição, querido. Oi, pessoal, estão me vendo, me ouvindo? Sim, perfeitamente, Sophie. Certo, massa. Bom, boa tarde a todos. Eu peço licença aos mais velhos e aos mais novos para compartilhar com vocês alguns aspectos e questões da minha pesquisa de doutorado em andamento. E agradeço a presença de todos, do pessoal que está acompanhando aí pelo YouTube. Agradeço também pela oportunidade de estar aqui hoje partilhando com vocês esses caminhos, e também aos técnicos e professores que possibilitaram a materialização digital desse encontro hoje, né? Eu divido com vocês essa apresentação em 3 partes. Inicialmente, eu conto brevemente o que me mobilizou a investigar esse tema, um pouco dos meus caminhos. Depois eu falo um pouco a respeito de alguns aspectos que eu tenho pensado a respeito dessa questão do envelhecimento transmasculino.
Por fim, eu trago alguns pontos de conexão desse tema com o Serviço de Atenção à Saúde, dialogando aí com o ambulatório trans da Unifesp. O título da minha pesquisa, por enquanto, é Transmasculinidades e Envelhecimento, perspectivas sobre cuidado e saúde. Bom, os primeiros passos, né? Essa pesquisa, ela surge de inquietações e questionamentos a respeito das possibilidades e desafios experienciados por pessoas transmasculinas a respeito da questão do envelhecimento. E pensar sobre o envelhecimento transmasculino tem sido, para mim, pensar sobre as nossas vidas, pensar sobre as nossas possibilidades de viver e de, dentre outros direitos, acessar cuidado e saúde através de encontros que produzam afetos positivos. E aí que eu penso no sentido spinozano de afeto, né, do afeto que compõe para a produção de vida. Mas tem sido também, infelizmente, pensar sobre as nossas mortes, tão comumente prematuras, e que tantas vezes são resultantes de processos discriminatórios nas instituições e espaços sociais pelos quais passamos. Mortes prematuras resultantes da precarização radical da vida que atravessa os nossos corpos como formas de desaprovação e perseguição moral aos nossos modos de vida, né, aos modos de vida dissidentes da cis-heteronorma, e que os nossos corpos têm que atravessar diariamente para conquistar o direito à possibilidade de experienciar um envelhecimento longevo. Vale ressaltar que esse desprivilégio não é exclusividade nossa, de pessoas trans, mas de muitos outros grupos, como, por exemplo, povos indígenas, o povo negro, que, enfim, atravessam questões delicadas aí no Brasil. Bom, encontramos no Brasil um cenário de dificuldade de acesso a aparelhos e serviços de saúde por parte de pessoas trans, sendo mulheres trans, travestis, homens trans, pessoas trans não binárias, e diferentes pesquisas na literatura, como da professora Berenice, de Guilherme de Almeida, professora Flávia Teixeira, apontam as múltiplas causas dessas dificuldades, que podem ser resumidas pela violência social e institucional, que se manifesta, por exemplo, com o desrespeito ao uso do nome social, já garantido por lei, quanto do uso de pronomes adequados ao gênero com o qual a pessoa se identifica, a recusa de atendimentos e a negligência durante esses atendimentos, né? A bibliografia aponta a violência institucional como um dispositivo produtor de dor e sofrimento entre pessoas trans e travestis, cito aqui a professora Flávia, né? O que se constitui como um dos principais fatores que levam pessoas trans a não buscarem um atendimento médico hospitalar, mesmo quando julgam necessário. Dificuldades de suporte e de acesso à saúde ocasionam, por exemplo, e dentre outras consequências, um pior acompanhamento e controle de doenças e condições crônicas de saúde por parte de pessoas que integram a comunidade LGBT. Meu envolvimento com as questões de acesso à saúde por pessoas transmasculinas começou em 2013, quando eu integrei como bolsista de graduação uma investigação sobre o acesso à saúde pública no Brasil por homens trans e pessoas transmasculinas, depois durante a realização da pesquisa etnográfica entre os anos de 2015 e 2017, que deu origem à minha dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em antropologia da UFMG, sobre os processos de identificação de gênero e sexualidade transmasculinas. Foi nesse período também de desenvolvimento da minha pesquisa de mestrado que aconteceu o meu próprio processo de transidentificação. Ao longo desse período, uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é o que eu chamo agora de inteligência comunitária, né? As estratégias comunitárias, as redes de apoio, de articulação política, de produção e articulação de demandas de cuidado e atenção à saúde que são experienciadas dentro e a partir de comunidades trans em relação com outros agentes políticos e acadêmicos que atuam com tais questões. Essa inteligência comunitária, pelo que eu venho observando ao longo desses anos, é um dos pilares que sustentam as nossas possibilidades de nos mantermos vivos no mundo que usa da violência e da aniquilação da vida como uma forma de manifestar desaprovação social e moral com relação à multiplicidade de corporalidades e construções de expressões de gênero e desejo. Entrando agora na questão do envelhecimento transmasculino, inicialmente eu me interessei por estudar a questão proposta, né, de envelhecimento
transmasculino e as perspectivas de cuidado e saúde relacionadas, junto aos usuários dos serviços e atividades que integram o núcleo trans da Universidade Federal de São Paulo. Eu pensei que encontraria no ambulatório de atenção integral à pessoa trans, que compõe as atividades do núcleo trans, pessoas transmasculinas mais velhas, talvez acima dos 50 anos, e isso foi um critério arbitrário, né, essa idade, esse marco de 50 anos. Vou discutir um pouco sobre essa questão também, mais para frente aqui, com vocês. Então, buscava essas pessoas com quem eu pudesse conversar a respeito das experiências e perspectivas de envelhecimento trans. Nas minhas primeiras aproximações com o núcleo, eu soube que não havia esse perfil de usuários no ambulatório. Eu passei, então, a buscar essas pessoas em outros espaços pela cidade, nos tempos em que a gente ainda podia circular pela cidade, né? E participei de alguns encontros e atividades da ONG Eternamente Sou, que tem como público pessoas LGBT acima dos 50 anos, e novamente eu me deparei com a ausência de pessoas que aglutinam nos seus corpos e trajetórias essas duas marcas, da transmasculinidade e a experiência da velhice. Uma série de questões vão surgindo, então, desses desencontros, dessas vozes que ecoam dessas ausências, né? O que nos dizem tais ausências? Como pode um corpo transmasculino experienciar o envelhecimento no Brasil? Onde e como envelhece essa parcela da população? Acessam algum tipo de serviço de atenção à saúde? Realizam acompanhamento de quadros agudos e crônicos? Onde e como acessam e produzem cuidado? Participam de alguma atividade promovida por movimentos sociais, ONGs ou espaços de sociabilidade LGBT? As ausências nesses espaços, por outro lado, também levantaram questionamentos a respeito de como serviços, como o ambulatório do Núcleo Trans da Unifesp, que se propõe como um espaço de atenção integral à saúde de pessoas trans, abordam a questão do envelhecimento dessa população. Estratégias de atuação, protocolo de atendimento, políticas de mapeamento e atração para os serviços são discutidas e colocadas em ação. Como os profissionais e gestores que pensam o envelhecimento e a saúde... Como profissionais e gestores pensam o envelhecimento e a saúde preventiva para essas pessoas? Que linhas de cuidado são criadas e colocadas em práticas, oferecidas aos transmasculinos já adultos e em fase de envelhecimento? Há estudos sobre os efeitos da terapia hormonal ou de determinadas intervenções cirúrgicas face ao envelhecimento? Ou mesmo a respeito da realização dessas terapias e intervenções em corpos já envelhecidos? Bom, para realizarmos uma investigação acerca do envelhecer transmasculino e das perspectivas de cuidado e atenção à saúde que atravessam e compõem essas experiências, é necessário interrogar uma série de categorias, tais como gênero, corpo, saúde, doença e a própria noção de velhice, entre outras, organizam normas sociais e orientam parte dos estudos e práticas em saúde. Corpos e subjetividades trans são majoritariamente tidos como ininteligíveis, pois produzem em si e a partir de si combinações de códigos de gênero incoerentes com a lógica cisgênero da matriz cis-heterossexual. Aqui eu faço um parêntese, pois eu acredito que não são somente os corpos trans que abalam essas estruturas da cisgeneridade. Um exemplo disso são as sapatonas caminhoneiras, que muitas vezes utilizam nomes e pronomes masculinos, mas seguem se identificando como mulheres, né? Enfim, é um caminho de discussão super interessante, que me chama muita atenção por uma série de motivos, mas que eu não vou entrar aqui por questões de tempo e espaço, né? Enfim, esses corpos trans dão vida e movimento a formas deslegitimadas de apropriação desses códigos de masculinidade, feminilidade, etc. Assim, potencialmente convertem-se em transgressores de normatividades compreendidas socialmente como naturais e ontológicas, e são, como consequência dessa insubordinação, muitas vezes relegados à abjeção, à precariedade, à desumanização e à marginalidade social. Essas experiências contradizem os modelos de gênero e sexualidade normativos que exigem e naturalizam uma conformidade entre o corpo e
identificações e expressões de gênero e desejo. Revela-se, então, a plasticidade de categorias tais como masculino e feminino, homem e mulher, que são desterritorializadas, reterritorializadas, ressignificadas e reconstruídas por meio dessas experiências, atravessando corpos e subjetividades, ao passo que esses também as atravessam. Acredita-se que tais experiências interpelam concepções hegemônicas a respeito de corpo, gênero, envelhecimento e cuidado, assim como padrões desenhados por serviços e práticas de atenção à saúde, e, portanto, configuram-se como potenciais estímulos à investigação e reelaboração de outros modos de compreensão acerca de tais conceitos e práticas. Concepções que, segundo Henning, conformam cito, panorama heteronormativo sobre o envelhecimento e a velhice, que promovem um deliberado apagamento do horizonte de preocupações analíticas e políticas às práticas eróticos sexuais, assim como identidades sexuais e de gênero, fecha aspas, de idosos dissidentes, de prescrições normativas de gênero e sexualidade. Essas experiências questionam também modelos supostamente universais a respeito da periodização da vida, geralmente arranjada segundo práticas discursivas, performativas, decorrentes de normatividade de gênero marcadas pela cisgeneridade e a heterossexualidade reprodutiva. A respeito dessa questão, em sua dissertação de mestrado sobre experiências de envelhecimento travestis, Lorena de Oliveira afirma que, cito, regulações e normalizações que produziram experiências plenas e supostamente mais inteligíveis de envelhecimento foram amparadas principalmente em perspectivas heteronormativas, responsáveis por promover expectativas nos percursos biográficos dos sujeitos com relação ao que seria considerado e necessário para uma boa velhice. O que nos leva a questionar sobre a forma com que temos pensado e praticado o cuidado e atenção à saúde, de forma a atender às demandas e necessidades de sujeitos que são marginalizados pelas prescrições normativas que, por sua vez, definem quais são os corpos dignos de experienciar o envelhecimento longevo. Com que velhices e processos de envelhecimento o campo da saúde coletiva tem se ocupado? Como esse campo tem pensado o entrelaçamento entre envelhecimento e performatividade de gênero? Pode-se afirmar a existência de processos de hierarquização de velhice e de percursos de envelhecimento em contextos de cuidado e atenção à saúde? Que lugares ocupam as velhices transviadas nesse processo? E aí eu faço menção ao livro do João Neri, Velhices Transviadas, Memórias e Reflexões, foi uma publicação póstuma que saiu pouco antes depois do seu falecimento. Aproveito esse momento para saudar a sua memória e agradecer por todas as contribuições que ele deu em vida. E, bom, retomando, que lugares ocupam as velhices transviadas nesse processo? Pretende-se, com a presente investigação, refletir sobre tais questões, assim como sobre o impacto dessas formulações e práticas nas trajetórias de envelhecimento e acesso à saúde experienciados por pessoas transmasculinas. A intenção dessa pesquisa não é investigar essas diferenças em termos comparativos a fim de determinar que tipo de percurso de envelhecimento ou experiência de velhice se configura como melhor ou pior do que outros, mas sim lançar mão de questionamentos e investigações a respeito das especificidades de corporalidades e contextos de vida, com o intuito de compreender que marcas e atravessamentos forjam as experiências e os corpos transmasculinos em fase de envelhecimento. Compreender, inclusive, como se constitui o envelhecimento desde as perspectivas dessas experiências particulares. Elementos marcam a periodização da vida de pessoas transmasculinas? Que elementos definem a passagem da vida adulta para a velhice no curso de vida dessas pessoas? Parâmetros cronológicos universalizantes são suficientes para dizer dessas experiências? O que é e como se define a velhice para uma pessoa transmasculina? Eu tenho como hipótese que tais experiências promovem uma flexibilização da categoria de velhice, que assume outras formas e significados quando articuladas à marca de dissidência de gênero, especialmente em um contexto de avanço da precarização radical da vida, onde se persegue e, por vezes, busca-se exterminar essa população e os seus modos de vida.
Precarização essa que atravessa parte considerável das trajetórias de transgeneridade experienciadas no contexto brasileiro, assim como outras vidas marginalizadas pelos sistemas de valores e práticas capitalistas, neoliberais, conservadores que reforçam estruturas racistas e cis-heteronormativas. Cito aqui Butler e os professores Richard e Pedro. A contribuição do termo cis é uma adição que eu fiz. Bom, passando agora esse panorama, né, a respeito do envelhecimento transmasculino, eu estou correndo um pouco, eu espero que esteja rolando de acompanhar por aí, apesar da correria. Eu entro agora nas questões. Nas questões. Você tem 5. Fecha. Tá, estamos quase fechando. Obrigado, Flávio. Eu entro agora na questão do serviço de atenção à saúde trans, né? Bom, o caráter transdisciplinar e multiprofissional do ambulatório de atenção integral à saúde trans, do ambulatório de atenção integral à pessoa trans, junto à proximidade desse com os movimentos sociais de pessoas trans, proporciona um cenário que tem um cenário único em que agentes atuam formando uma rede multidisciplinar de atenção à saúde. Profissionais formados em diferentes disciplinas e especialidades, com trajetórias e instrumentos de atuação particulares, como um tecido diversificado dessa rede de acolhimento. Essa multiplicidade de atores e campos de saber, e as formas com que se relacionam a partir da proposta de cuidado e atenção à saúde trans, são alguns dos aspectos que essa pesquisa pretende investigar. Assim como suas perspectivas e práticas performativas de cuidado relativas à questão do envelhecimento transmasculino. O que esses diferentes profissionais e suas respectivas disciplinas discutem a respeito da questão do envelhecimento transmasculino? Existem linhas de cuidado específicas desenhadas para essa população? Como pensam e constroem em suas práticas clínicas o processo transexualizador do Sistema Único de Saúde para corpos em fase de envelhecimento? O fator velhice influi de alguma forma no serviço e nos tratamentos oferecidos pelo ambulatório? Como se tecem por meio de discursos e práticas performativas os processos de colaboração, disputas e controvérsias entre diferentes agentes e diferentes campos do saber? Quais as novas tecnologias de atenção ao cuidado das pessoas trans podem surgir desse contexto ambulatorial? Cito agora o professor Marco Aurélio, local de inovação dos atos de um serviço de saúde pública, num processo em que se agenciam múltiplas vozes. Pretende-se também compreender como os debates e iniciativas pela despatologização das identidades e corpos trans provocam efeitos nas relações de saber-poder e nas formas de construção, materialização e agenciamento do cuidado. A partir da ênfase no caráter relacional das experiências dos usuários, eu pretendia compreender como as pessoas transmasculinas, já no estágio de velhice, interagem com as políticas de saúde oferecidas pelo núcleo trans. Aqui eu esbarro num nó, né, que se colocou no meu caminho, que foi a ausência dessas pessoas no núcleo. Agora eu tenho pensado como eu vou fazer isso, tenho pensado em fazer um mapeamento dessas pessoas aqui na cidade de São Paulo, através dos movimentos sociais, e aí, com esse intuito de compreender os aspectos importantes acerca dos processos de envelhecimento experienciados por essas pessoas, bem como de entender como esse processo, né, como essas experiências de envelhecimento transmasculino interpelam as práticas de cuidado e atenção à saúde oferecidas por um serviço especializado, eu tenho pensado em 2 caminhos para tecer esse diálogo. Um, esse mapeamento, que eu comentei agora, e o outro, a investigação do serviço oferecido pelo ambulatório de atenção integral às pessoas trans, né, costurando, então, uma interlocução entre esses sujeitos, né, entre essas pessoas, esses possíveis interlocutores e esse serviço especializado. Bom, tinha umas outras coisas, mas eu vou fechar por aqui. Eu agradeço a todos pela atenção e pela escuta. Querido, muito obrigada. Obrigada de verdade, sim. Pedro está comigo, né? Posso tocar o barco direto, né? Exato. Obrigada. Então, quero
né? Vou falar muito menos do que gostaria, e olha que eu falo muito, né? Porque, na verdade, eu quero devolver a fala para vocês, né? Para que a gente possa, e mais pessoas também possam participar dessa conversa, né? Mas, assim, abram as imagens de vocês para eu ver vocês, o João, o Lúcio e Sofia, aí... E assim, né, tentando um pouco, o que eu fui pensando um pouco, foi costurando enquanto vocês estavam me falando, né? Como é que vocês me convidam para essa conversa, né? Lúcio, você contando, né, da questão de gravar a voz, para ir acompanhando a mudança, né? Desde lá da Fátima Lima, a gente já tem os relatos, né, desses processos de transição, que são muitos e diversos, mas dessa preocupação com o registro desse processo. Né? E aí a coisa da ampola, né? Eu tenho um monte de casos para contar, né? Dos diferentes modos de guardar a receita, de fazer fotografar e colocar no quadro, né? Então, assim, de guardar a primeira caixinha, e um monte de histórias que são significativas do cuidado da pessoa, né? Mas a hora que você foi me falando, Lúcio, porque eu gosto de incomodar as pesquisas dos outros, né? E dar palpite é a parte que eu mais gosto. E ainda bem que você tem o Pedro Paulo. Então, assim, na verdade, é para poder convidar vocês dois para pensar comigo, né? Então, assim, olha, você está me falando, né, de testículo, de testosterona e de testemunho, né? E aí, eu te perguntaria o seguinte, Lúcio, você pensou, né, em pensar sobre as mulheres trans e as cirurgias de voz? Né? Então, assim, que contraponto possível seria esse de se fazer no seu texto? Né? Dessa conversa com a tecnologia, com o domínio de técnicas, eu acho que você ganharia em corpo, né? Principalmente que a gente tem aí um conjunto importante já dessas intervenções sendo realizadas. Então, eu fico pensando que, de repente, isso te ajudaria a pensar, né, nessa relação, né, onde os testículos permanecem, e a gente precisa falar disso. Né? Então, assim, eu acho que me fez pensar um pouco sobre isso, né? Eu sempre falo que eu queria as pesquisas dos outros, eu sou uma invejosa, e João Paulo, eu queria sua pesquisa, né? Fiquei, assim, querendo seu banco para mim, seu banco de dados, falei, ai, que inveja dele que eu estou agora, né? E, assim, parabéns pelo recorte, João, né? Quando você disse para mim que você buscou, né, estudos randomizados, cara, que sacada, porque assim, estudos randomizados são aqueles que têm o sentido da verdade na epidemiologia, né? Eles são os deuses da epidemiologia, né, em termos de força de evidência. Então, assim, que recorte fantástico, né? E aí eu fiquei pensando, né, você falando e eu imaginando, né, como é que foram, principalmente, como é que você trabalhou com os descritores, né? Quais foram os descritores que você usou como comuns a todos esses estudos, né? E se nessa revisão integrativa você avaliou isso também, né, João? Porque aí você foi falando e eu fui pensando que você estava me contando, né, de uma epidemiologia do pânico, né? E de dois conjuntos, né? De dois temas que geram pânico. O envelhecimento também gera um pânico, assim como a homossexualidade. Né? Então, assim, como é que foi juntar esses dois pânicos, né? E, ao mesmo tempo, como você está me dizendo que você trabalhou com uma revisão integrativa, fiquei super interessada, né, de pensar assim,
aparece, João, na possibilidade de pensar, porque, assim, é uma ideia de envelhecimento, né, que está muito atrelada com uma ideia do saudável, né, o contraponto mesmo do patológico que você foi nos mostrando, né? Mas, assim, onde é que aparece a velhice broxa, né, cansada, que não deseja responder a essas demandas, né, que faz o contraponto a esse discurso de envelhecimento saudável, né? Então, assim, como é que isso aparece na sua pesquisa? Eu queria te ouvir um pouquinho, mas principalmente em relação aos descritores. E, Sophie, vou com você de novo para dentro do ambulatório, né? Então, assim, eu vou te empurrar de novo para dentro do ambulatório, tá? E aí, pensando o seguinte, né, que é uma questão que tem se apresentado muito para a gente, né, em vários lugares. Outro dia eu estava dando um parecer de um artigo em que as mulheres, esse grupo de mulheres mexicanas, elas se, né, reconheciam, elas se reivindicavam idosas a partir do momento que elas se tornavam sogras ou avós. Não tinha nada a ver com a demarcação do ciclo de vida etário. Tá? E aí, né, te lendo, né, te ouvindo aqui, eu fiquei pensando nisso. Né? Esse marcador dá conta da vivência das pessoas trans que você quer cuidar, né, que a política pública está sendo chamada a responder. Né? Então, assim, a minha experiência vai me contando que as travestis se reconhecem como idosas muito antes dos 60 anos. Né? A Nick morreu agora, com 64, extremamente idosa. Né? Uma idosa muito idosa, se nós fôssemos usar os termos da gerontologia. Né? E por quê? Né? Porque elas estão contando para a gente de um reconhecimento de envelhecimento que é bem anterior, né? Não é contado pelos anos vividos. Né? Me lembro do discurso da Pamela aos 40 anos. Né? Fui à festa dos 40 anos dela e o discurso era de uma pessoa que, na minha avaliação, estava próxima dos 70. Né? Então, assim, elas se chamam no grupo de idosas, de vó, de velha. Né? Então, assim, você já pensou, né, em perguntar, né, não usar como marco os 60 anos, né, que a gente usa como estudo clássico na literatura, mas pensar em que momento você se tornou idoso, né? Talvez isso te leve de volta para o ambulatório. Né? Você encontra outros sujeitos demandando a velhice aí, né? E que é uma velhice que escapa esse marco. Então, assim, queria ouvir vocês um pouquinho em relação a essas questões. Né? Temos distanciamentos em relação a outros temas, mas acho que esses temas me fariam, né, pensar um pouco. Queria ouvir vocês, e aí, se vocês quiserem já ir retornando. Por ordem de apresentação mesmo? Pode, fica à vontade. Licença aí, gente. Excelente ideia, Flávia. Sempre quando converso com alguma fono ou profissionais de saúde, eles sempre falam, não funciona, não rola. Às vezes, assim, está no protocolo ali, essa cirurgia, né, de mexer nas cordas vocais, deixarem elas mais finas para, teoricamente, ter uma frequência de voz menor. Mas o que a fonoaudióloga que conversa e outras fonoaudiólogas falam que não funciona, mas está rolando. Então pode ser interessante isso, né? É dar essa mesma característica assim, né, da tecnologia que implica nisso, da plasticidade do corpo para com uma biotecnologia. É uma boa dica, eu vou correr atrás disso, assim, acho que para compor esse artigo que a gente está escrevendo. Eu não sei se vale, eu queria falar com o João também. Eu queria trocar uma coisa com ele. Claro que pode. Só queria... parte do meu doutorado, eu estudo ambulatório de andrologia, né? E pelo ambulatório de andrologia, eu converso com homens com disfunção erétil e distúrbio andrógeno do envelhecimento.
E por isso que me interessa bastante a testo, porque permeia todos esses corpos, né? E de maneiras diferentes, distintas, né? Um é permeado naturalmente, mas cessa. Então, o tratamento, que é o distúrbio andrógeno do envelhecimento, devia começar por isso, né? E, e aí eu, né, nessa limite de um corpo, na velhice, de um homem cis, que eu vou chamar aqui de cis, mas é interessante fazer esse jogo, por exemplo, com... Ah, e o outro diagnóstico interessante, espero estar claro, a disfunção erétil, né, que não, muitas vezes é relacionado com o distúrbio andrógeno do envelhecimento, mas não necessariamente. A disfunção erétil, muitas vezes, vem relacionada também com o câncer de próstata. 50% dos casos depois dessa operação voltam com disfunção erétil. E muitas dessas coisas implicam, por exemplo, o homem que se depara com esse diagnóstico e se depara com essa porcentagem, fala para a mulher, se você quiser acabar com um relacionamento de 20 anos, se você quiser acabar comigo, tudo bem, né? Ou o homem que pensa frente a um diagnóstico de câncer historicamente pesado, fala, esse doutor, não sei se eu quero operar, frente ao diagnóstico de disfunção erétil. E aí eu tenho um jogo muito interessante né, eu vou falar aqui, mas com total cuidado, mas para tirar sarro do diagnóstico de incongruência de gênero, né? Esses corpos cis que passam por essa incongruência de gênero. Mas eu não sei se tem a ver, me lembrou, né, você trazendo a questão da testosterona também. Mas é isso, queria jogar para a roda mais um pouquinho. Na verdade, então, não é nenhuma resposta, mas só um adendo. Então, neste caso, eu acho que você tem ainda um campo muito mais complexo que o meu, né? Porque no meu campo, a questão, por exemplo, da funcionalidade, que é um dos pilares da gerontologia, né? A gente tem, posso te indicar o trabalho que eu conheço, que é da Meredith Minkler, que é uma professora da Universidade da Califórnia, se eu não me engano, de San Diego. Ela, inclusive, foi uma informante da minha pesquisa. Ela que escreveu, em partes, né, os estudos críticos nos Estados Unidos sobre a mudança na Organização Mundial da Saúde da década de 70, 80 e as classificações de envelhecimento. Na década de 90, a gente tem uma política muito disseminada e que vai muito bem, obrigado, até os dias atuais, talvez com outros nomes, englobando outras coisas, mas com a mesma característica que é a política de envelhecimento ativo. Ela entra com tudo no Brasil na década de 2000, com a formação do Estatuto do Idoso em 2003. A gente tem um reforço e uma virada no pensamento biogerontológico, né? E aí, algo que por conta do tempo, né? Mas tem algo muito importante que acontece nos Estados Unidos em 1983, que é para marcadores biológicos. Então, esses pesquisadores, eles começaram, os epidemiologistas, essa pesquisa mais dura e quase inquestionada, como a Flávia disse muito bem, né, desses estudos cheios de números, porque lá é assim, né, quando você tem muitos números, é praticamente impossível você dizer que 2 é 3, e está 2 ali, né? Então, eles são muito cartesianos com essas pesquisas, ainda no presente, né? Então, essas categorias que, de fundo, personificam esse número, que a gente precisa pensar com mais crítica, né? E durante a década de 80, a gente tem essa conferência, eu não me lembro o nome, não me lembro se é Biomarkers of Age Conference, e essa conferência ela vai estabelecer quais são os biomarcadores de interesse para a indústria biofarmacológica nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem o SUS, né? E já tem desde 89 os debates da conferência, da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então a gente tem todo um debate de saúde pública que depois vira a questão da Abrasco e da saúde coletiva, né? Mas assim, a gente tem um movimento menos biofarmacológico, ou se biofarmacológico, já incorporado no catálogo de políticas públicas no país, né? Então lá, essa questão de mensurar a funcionalidade associada a um marcador de função sexual, e aí você pode medir isso, por exemplo, a partir de um hormônio e tudo mais. Isso é muito potente porque é muito lucrativo, né? É um mercado. E isso, do ponto
situar em algum momento a pesquisa, eu situo nessa conferência. Para mim, o ponto de virada dos discursos gerontológicos, além da mudança da política da Organização Mundial da Saúde, é essa conferência. Talvez seja interessante você olhar, não sei se ainda você tem tempo, né, porque a gente vive correndo com prazo, mas se você tiver algum tempinho ainda, talvez valha a pena ver o relatório dessa conferência, porque às vezes eu fico muito focado nos Estados Unidos, o Richard até puxa minha orelha e fala, mas você precisa olhar mais para o Brasil. Essa última nossa reunião ele falou bastante isso, e de fato eu preciso. Mas assim, não é mero acaso que a gente olha muito para os Estados Unidos, né? Muito das políticas que a gente conhece de saúde, pelo menos os termos que as classificam, vêm de lá. Então não tem como a gente olhar para outro lugar senão nos Estados Unidos. E aí eu acho que, né, você tem um duplo movimento, que é reconhecer se houve, né, a produção de algum biomarcador nessa conferência, e depois isso virou uma política ou não de saúde, né? E se isso, como que chegou? Eu estudo a categoria MSM, que virou no Brasil HSH, mas a gente não pode dizer que é a mesma categoria, né? Ela tem uma apreensão distinta. Mas, mais para te complicar do que para te ajudar, eu acho que é um exercício que talvez você possa fazer. João, me conta dos descritores. Então, começar? Bem, eu até anotei no celular aqui, porque foram perguntas tão interessantes. Os descritores, então, Flávia, é aquela coisa. Na pesquisa eu fiquei com um dilema, por quê? Eu ficava, é descritor ou é biomarcador? Porque biomarcador é um conceito. Não tem esse conceito ainda aplicado, por exemplo, a uma discussão sociológica. E tudo que a gente coloca bio na sociologia, a gente fica com o pé atrás, né? Porque está naturalizando. E o nosso esforço é sempre desconstruir, desnaturalizar, ou pelo menos mostrar como esses processos eles são perigosos quando naturalizam muito, se gênero, raça, enfim, né? Qualquer categoria que seja de diferença social. Então, eu estou utilizando descritores como biomarcadores. Então, toda vez que eu falo de biomarcadores, Flávia, você pode entender como descritores, tá? Faltou essa explicação. Foi um erro da minha parte, mas é que a fala estava tão condensada que não deu. E aí, o que eu fiz? Primeira coisa, né? Eu não sabia o que eu ia achar. Então, eu fui analisando tudo. Fui na Web of Science e aí eu selecionei os indicadores, né? Os descritores. Naquela época eram descritores, porque para se tornar um biomarcador, ele precisa estar em diálogo, ele precisa estar num contexto. E o biomarcador, como eu havia dito na minha fala, ele cliva uma experiência. Então, por exemplo, se eu colocar, né, Lúcio Menesman. Eu coloquei o Lúcio do lado de uma categoria epidemiológica. O que isso indica? Que o Lúcio está sendo associado a essa categoria. Mas para eu saber se isso tem um efeito que vai clivar numa experiência social ou cultural, eu preciso saber quem é o Lúcio, quais, por exemplo, são as práticas sexuais ou afetivas do Lúcio. Então, eu percebi, olhando todo esse aglomerado de material a partir de alguns descritores, como envelhecimento, a homossexualidade e idoso, foram as 3 categorias, idade, né? E aí eu fui colocando de acordo com os indicadores booleanos, né? Se ou. E aí que, bem, no caso da literatura, né, da produção gerontológica mainstream, né, a heterossexual, que a gente poderia chamar grosso modo, é esse reforço, essa ideia de biomarcadores para predizer Alzheimer, predizer uma disfunção, pode ser sexual também, mas muito focadas em doenças crônicas degenerativas, né? A gente precisa lembrar que na história da epidemiologia, já no fim do século XX, o filão de mercado da indústria farmacêutica são as doenças crônicas, né? Não é mero acaso que a AIDS aparece no início associada a um grupo minoritário, porque era uma doença infecto-contagiosa que a última que a gente teve foi erradicada na década de 70, que foi a varíola. Então, assim, para a medicina, essa doença era associada a atraso, a disfunção, a comportamento não normativo. Então, não era acaso, pelo menos nos Estados Unidos, ela foi associada a homossexuais, imigrantes, porto-riquenhos, haitianos, latinos, né? Então, assim, tem todo um discurso geopolítico a respeito disso. E esses biomarcadores, eles têm um discurso, pelo menos na pesquisa que eu analisei em relação à sexualidade, eles têm um discurso patologizante, que ficou muito claro, né? Porque se você está discutindo, eles nem discutem afetos, eles falam já em termos sexualizantes. Então, a gente tem vulnerabilidade em relação a afetos, a gente não está dizendo de vulnerabilidade em relação a medicamentos, a gente está
realmente constituindo vocabulário patológico, e aí uma linguagem da patologia, descritores, biomarcadores, que quando colocados em diálogo, né, eu havia dito do Lúcio, Man, mas, por exemplo, se eu coloco em uma produção alguns biomarcadores muito prevalentes, né, como risco, infecção, câncer, sarcoma de Kaposi e outros, isso é uma inteligibilidade dessa produção. O que ela está dizendo exatamente? Ela está associando uma produção específica de uma área que é minoritária, né? Os estudos biogerontológicos sobre homossexualidade não são uma área muito grande, e associando isso a uma perspectiva patológica. Então, no movimento de inclusão diferença, reconheceu, incluiu a homossexualidade, mas ao mesmo tempo ela foi patologizada. Então, é aquela inclusão capenga. É a mesma coisa que a gente discute na sociologia a respeito de criar categorias tão fixas, identitárias, porque elas podem ser também uma prisão, né? E daí elas podem se tornar um equívoco. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, esses descritores, Flávio, esses biomarcadores, são ainda esse exercício de pensar esses termos, essas palavras-chave que emergem não apenas descrevendo, mas classificando e normatizando. E essa coisa de você me dizer que o envelhecimento também gera um pânico, além da AIDS, eu não tinha pensado nisso. Na verdade, eu estou lidando com 2 pânicos, né? Então, é uma coisa que não sei o que te dizer, mas eu estou muito feliz que você disse isso, porque é um argumento e uma linha de raciocínio muito importante, né? E eu acho que é isso, né? A questão do envelhecimento que você disse, mas não aparece um envelhecimento mais capenga, aquela coisa do envelhecimento das perdas. O Carlos Henning, ele é um antropólogo, havia citado, ele tem uma produção que mostra que há uma virada nesses discursos gerontológicos. Mas o Carlos, ele focou mais nos estudos socioantropológicos, né? Então, a gente, até principalmente estudos voltados à psicologia. Então, a gente tem uma virada, né, nesses estudos e, né, as ciências sociológicas, antropológicas e psicológicas, depois da despatologização da homossexualidade na década de 70, elas tiveram um cuidado e uma atenção diferente a esses temas. Então, os vocabulários para classificar e, entre aspas, patologizar são menos incidentes do que em ciências mais duras como a epidemiologia, né? Então, mesmo na epidemiologia, a gente tem esse movimento a partir dessa conferência de biomarcadores. Porém, esse movimento, criando 2 nichos, né? Um nicho mainstream e um nicho que a gente poderia falar LGBT, eu não gosto muito desse termo, acho que aprisiona muito, né, muitas coisas, mas nesse nicho patologizou e nesse nicho a gente tem a hegemonia do envelhecimento saudável. E aí é um problema. João, te espero depois, que acho que agora você vai caminhar para fechar sua tese, né? Mas acho que você tem aí um grande desafio junto com o Richard, que é pensar, né, como é que você vai ler isso no Brasil, que é um discurso na saúde pública marcado pelos determinantes sociais. Né? Então, como que nós tivemos aqui, sediamos a Conferência Nacional, né, em 2011, então, assim, como que, você vai fazer esse diálogo desses 2 campos, que eu acho que você vai emprestar para a gente caminhos muito interessantes para pensar não só essa questão do envelhecimento, a homossexualidade, mas para além, né, no campo da saúde coletiva, contribuir com a gente, descortinar um pouco essa ideia e nos ajudar a pensar como que os conceitos de determinantes sociais estão funcionando no Brasil, se eles se assemelham muito aos biomarcadores. Acho que a gente tem um discurso, mas no cotidiano do uso, do manejo desses determinantes, o que a gente está fazendo com eles? Né? Então, eu acho que você tem aí um desafio para caminhar, né? A tese faz a gente respirar e continuar, né? Sophie, lindo. Então, Flavinha, você foi... Pronto, desculpa. Com relação a essa questão dos marcadores etários e do reconhecimento do envelhecimento, né? Isso tem sido
enfim, uma questão com a qual eu tenho dado muitas voltas aí, pensando também sobre como definir esse recorte, né, dos meus interlocutores de pesquisa. E uma vez, né, você me falando se eu já pensei em perguntar isso para as pessoas, né, em que momento que se tornou idoso. Uma vez eu estava conversando com um amigo sobre a pesquisa, ainda quando eu estava desenhando a ideia na minha cabeça. E aí ele tinha na época uns 38 anos, e aí ele virou para mim e falou: olha, mas eu sou o maior museu, cara, você não vai me colocar como sujeito da sua pesquisa, não? Tipo... E aí eu fiquei, caraca, o cara não tem nem 40 anos, tá falando aí que é museu, cara, e realmente, assim, é uma colocação que faz muito sentido, né? Se a gente pensa nessa estatística, que, enfim, tem várias questões questionáveis em termos sociológicos, em termos com relação a essa estatística dos 35 anos que o movimento social produz, né, de expectativa de vida das pessoas trans, mas é um marco bastante interessante para a gente pensar essas questões de envelhecimento, né? Quando que isso acontece? Quais que são os marcos que definem essas passagens, assim? E como que esses marcos de temporalidade dos 60, 65 anos, eles camuflam uma série de questões a respeito das trajetórias de vida das pessoas trans, né, e do envelhecimento trans, travesti e tal. Então, enfim, isso, eu tenho, sim, pensado muito sobre isso. Confesso que eu estou com bastante dificuldade, assim, né, com relação a esse recorte. Por exemplo, se eu vou buscar pessoas transmasculinas acima dos 35 anos, então, para conversar sobre envelhecimento, seria esse o recorte possível? Acima dos 40, acima dos 50? Né, que critério arbitrário que eu vou usar para começar essa conversa com essas pessoas, assim, né? Para ir abrindo essas caixinhas de Pandora que estão aí muito, muito bem guardadas, né? E aí você falou da Ani, que eu lembrei do João também, João que faleceu com 68 anos, se não me engano, 67, 68 anos também, super mega idoso, né? Mas aí eu penso em contraponto em uma das minhas avós, que quando faleceu aos 76, eu fiquei pensando, cara, minha avó faleceu muito jovem, né? Que pessoa jovem, assim, como que tem outros avós com 90 anos, com 90 e tantos anos, assim. Então, né, como que a gente vai relativizando todas essas questões e como que essas experiências, elas vão desestabilizando todos esses marcos, né? Enfim, eu acho que essa é uma questão que tem me interessado muito, assim, estou muito a fim de me dedicar a esse lance dos marcos de temporalidade e entender como que eu posso desenhar isso na minha pesquisa, sabe? Nesse primeiro momento. Acho que com o campo, com as entrevistas e tudo, essas questões vão dar ainda mais voltas e voltas na minha cabeça e vão me mostrar muitos lugares que eu ainda não consigo ver, né? Mas, enfim, eu tô bem agarrado com isso, a verdade é essa, assim. Quero muito compreender melhor quais são essas marcas, né? Quais são esses marcadores e como que essas pessoas estão entendendo esse processo de envelhecimento, né? Eu estou com 31 anos, também estou em envelhecimento, né? A cada dia que passa e tal, mas eu ainda não me identifico como um cara transidoso, né? Tipo, quem sabe daqui uns 10 anos, 15 talvez, né? Enfim, te devolvo um pouco desse questionamento, quero muito saber o que você acha a respeito disso, sei que sua experiência aí, incrível pelos ambulatórios e movimentos da vida. Enfim. Sophie, assim, eu fico pensando, né, como é que a gente tem lidado, e aí pensando com todos vocês, né, e com os desafios nossos, assim, eu penso o quanto a presença do Pedro Paulo, né, do Richard, né, na Unifesp, né, no departamento de medicina, né, o quanto vindo da área, né,
das ciências sociais e humanas vão marcar, né, o campo, o diálogo, as questões, o modo de olhar para questões que já estão hegemônicas, né, ou muitas vezes nem mesmo questionadas. Então, assim, o tanto que é importante quando se produz essas, sabe, essas interlocuções mesmo, quando entra-se no campo e senta-se, né? Não é só entrar para passear, né? É como eu estou dizendo, né, que eu fiz chamando o João, a pesquisa do João me fez... A hora que ele falou assim, né? Olha, eu trabalhei com revisão sistemática de literatura, que é um tipo, que é revisão integrativa, não trabalhei com a sistemática por causa disso e tal, mas assim, o quanto que isso vem mexendo comigo também, né? Então, o que significa, né, a força de uma evidência? O que significa, né, discutir evidência dentro do campo da saúde coletiva? Né? Como é que nós estamos, a partir das ciências humanas e saúde, dialogando com esse campo de fato, né, e produzindo questões para o próprio campo. Então, assim, eu fico, sabe, sou interessada em pensar, por exemplo, assim, quando você pergunta para os profissionais, e eles dizem que não tem ninguém idoso lá, né, porque eles estão usando uma determinada lógica, né? Mas se você perguntar para os próprios usuários, né, provavelmente você vai encontrar os idosos, né? Ou aqueles que se classificam como. E talvez essa é o próprio ponto de conflito dos serviços, né, para a política e para a teoria também. Né? Então, assim, estar nesse campo, né, eu conheci o João muito. Né? Então, assim, como foi ver o João também falar, né, de um envelhecimento a partir de questões que o corpo traz, né, de limitações que o corpo produz. Né? E aí eu acho que essas são questões importantes para o campo da saúde. Né? Nessa interlocução, né, com a biotecnologia, o que o avesso do hormônio traz, né, Lúcio? Ele não traz só uma voz grossa, né, mas ele carrega o avesso. Né? E nesse avesso, o que vem? O que é ficar careca? Né? Como é que é lidar com isso? Né? Então, assim, é lidar com um monte de coisas, né? E que a gente vai aprendendo a conversar sobre essas coisas, né? Então, assim, ó, o Pedro está aqui contando, né? Olha, tem lugar para onde a gente passar, né? Tem portas que já foram abertas para a gente trazer para esse campo, né? Para as nossas perguntas, para as questões que a gente quer apresentar. Então, assim, eu estou muito interessada, sabe, de verdade, de pensar nessa questão da determinação social que a gente apresenta, né, João, como sendo o grande diferenciador do Brasil, né, em termos de política pública para a construção do próprio SUS que nós temos. Né? Mas, de verdade, como é que a gente maneja essa ferramenta? Né? E aí vocês estão me falando, né, de um desses marcadores, que é geração. Né? Então, assim, como é que a gente está lidando com isso no nosso campo? Né? Eu acho que é algo que me encanta. Né? Pedro, abre aí a sua câmera, aparece aí para a gente. Eu já estou aí do seu lado, aí, só para olhar. Eu abri, a gente na linha. Eu não sei Encantado se com a seria discussão, com a possível. forma com que a Flávia conduziu, das perguntas dela, como ela entrelaçou essas narrativas questionadoras, né, uma tarde bastante produtiva. Eu aprendi muito com vocês, venho aprendendo com Sophie e com Lúcio, e agora com João Paulo. João Paulo também aprendo de discussão com Richard, a gente comenta, né, mas as perguntas foram muito bem colocadas, Flávio, gostei demais. Do Sophie,
eu vou comentar, não do trecho, mas eu orientei a Alice, que ela fez uma tese de doutorado sobre a velhice nos caigangues, só que não tem a palavra velho, não existe essa conotação, e esse negócio de 65 anos é uma coisa que nem existe ali, nem é parâmetro. É a grande questão, que o antropólogo é o sociólogo cansado, né? Então, em vez de você formular um conceito externo para poder entender, você vai lá e pergunta para os caras e para as caras, para os homens, para as mulheres, pergunta, e aí para as pessoas, o que é ser velho? Aí ela descobriu um cara com 28 anos, que era, e mostrou que a velhice é um elemento, o COFA, um elemento relacional. Ou seja, é preciso ter neto, é preciso constituir-se para outras pessoas, e quando você faz isso, não importa se você tem 80 ou 28, não importa, é um tipo de relação. O que você está falando não é a relação de parentes ou de vizinhanças, mas são relações no corpo, que você vai descrever isso de uma forma linda, porque o Sofia é muito fera. Lúcio também, toda hora que eu vejo, esse artigo tem que sair, Lúcio. Tem que sair. A Flavinha já trabalhou com a gente alguns, a gente tem que chamar a Flávia mais de perto para poder produzir com a gente e que esses momentos eles se multipliquem. Então, estou muito feliz, estamos encerrando aqui o evento, encerrando em grande nível, com uma interpelação muito forte, porque a interpelação da Flávia foi para o sistema de saúde. Ela tem uma certa sutileza que ela está querendo também fazer uma provocação à saúde coletiva no Brasil, que a gente vive, né, no dia a dia. Tá? Todo mundo fala em determinante social, mas ela não falou isso porque ela é elegante, mas que porcaria é essa? Né? E vocês estão indagando de um lado, de outro. Então, eu queria agradecer a Flávia pela delicadeza, pela erudição e pela forma como conduziu. João Paulo, primeira vez, João Paulo, aproxime-se mais, venha, junte-se aos bons. Né? Você está sempre convidado. Lúcio, terminar o artigo e continuar. Essa pesquisa sua que está muito, muito boa. Sofia, a gente está entrando numa outra época, né, Sofia? Agora, espero. E ele é muito talentoso, muito. Tem que tomar cuidado que ele pensa demais, às vezes tem que ficar cortando, porque realmente é uma promessa. E eu estava aqui, o Magnus comentou que o Sofia fala igual a Berenice, tem a verve. Então, isso é verdade. Você toma cuidado com essa explosão sua, senão você sabe onde você vai chegar. E, Flavinha, muito obrigado. Queria despedir de todo mundo, agradecer ao público, quem assistiu. Isso aqui vai estar online, vai estar no YouTube para vocês assistirem de novo. E vamos fazer mais eventos desses. Agradecer ao Departamento de Medicina Preventiva, agradecer a pós-graduação de Saúde Coletiva, ao Paulo, que nos auxiliou o tempo inteiro, ele está aí escutando, ao Neto, que fez a divulgação visual, que é um grande companheiro. Então, a todos, ao Marcelo, o professor Marcelo, que auxiliou, cedeu aqui para a gente o Zoom com essa qualidade. Ele tem um núcleo de pesquisa muito importante na Unifesp. Então, é isso, gente. Queria me despedir agradecendo. Tchau, tchau.